Fala, gente, boa noite. Tudo bom? E aí? Vamos começar mais uma live do Bora Conversar. Muitas expectativas sobre mais uma conversa, um bate-papo aqui. Hoje para falar sobre fé. Gente, para começar, aquela velha clássica pergunta, vocês me ouvem bem? Nessa era digital, nessa era nova, né? Tem tudo de as perguntas de tô falando no mudo, ninguém me ouve. E aí, gente, vocês me ouvem bem? Buenas, buenas, pessoal chegando. Está baixinho? Ah, segunda pessoa que sinaliza isso. Caramba. Peraí. Vou colocar o microfone de... E agora, melhorou? Gente, e agora? Vocês estão ouvindo melhor? Vou falar um pouco mais alto. Eu não sou de falar muito alto, não. Gosto de falar baixo. Melhorou aqui, ó, beleza. Muito bom que Usa Júnior falou que melhorou. Sim, sim, sim. Boa noite, meu amigo Ibsen. Boa noite, gente. Todos e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do Bora Conversar. Mais uma vez, um prazer para mim participar desse projeto. Olha, Bruno já enviou uma solicitação para participar do vídeo. Olha que maravilha. Vou te colocar aqui, Bruno. Aí, já vou. Gente, é o seguinte. Fiquem atentos, eu tenho alguns recados para dar aqui antes de a gente entrar na live. Um recado importante. Eu quero agradecer, nós queremos agradecer todas as sugestões que vocês fizeram, a toda a interação, a toda a participação, as sugestões que vocês mandaram via inbox. Muito obrigado mesmo, relacionados ao post que nós fizemos. E tem um recado importante, nós teremos a próxima conversa, será sobre... Olha, isso aqui é ansiedade, gente. Eu já estou começando o papo de hoje para falar da próxima conversa, que é sobre ansiedade. Então, nossa próxima conversa será sobre ansiedade no dia 18 de fevereiro, no Instagram, nesse mesmo horário aqui, nesse mesmo local. E também nós teremos ainda esse mês o Que Papo é Esse, que é a live especial do Bora sobre 7 pecados capitais, no dia 25 de fevereiro, também 19h30, que é o nosso horário padrão. Agora, dessa vez no YouTube. O papo sobre pecados capitais será sobre luxúria. Fiquem atentas e atentos, fiquem ligados no nosso canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Sigam nossos canais. Lembrando que agora teremos 2 temas por mês, essa é a novidade. E um especial no YouTube. Então, esse mês, nós temos fé, que é hoje, e ansiedade, no dia 18, e depois a live especial dos pecados capitais. Recados dados. Eu vou agora trazer o ilustre convidado para cá. Dê um segundo, tá, gente? Essa parafernália eletrônica aqui é assim. É assim mesmo. Simone, David Santos, Mari Calazans. Nunca mais te vi. Como vai você? Mari foi do Bora, ó, coraçãozinho. Legal. Bruno, tudo bom, meu caro? Opa, tudo bem? Tá bem aí? Tô ouvindo perfeitamente. Perfeito. Deixa eu só colocar o comentário aqui. Peraí. Enquanto as pessoas vão chegando, tá, Bruno? Você tá bem aí, gostei da boina aí, cara. Oh. Ah. Errado, eu vou agora no certo. Consegui! Pela primeira vez na vida, eu consegui fixar um comentário no Instagram. Palmas para mim! Que maravilha! Muito bom! Bruno, você me ouve bem? Oi? Bruno? Oi? A emoção foi tão grande. Você me ouve bem? Tava um pouco picado, mas agora te ouço bem. Ah, perfeito, tá bom. Olha só, Bruno, gente, Bruno Oliveira, ele é bacharel em teologia e licenciado em filosofia. Bruno é doutorando em filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também é doutorando, veja só, em aprender com a natureza e com as cachoeiras, como viver bem. Eu espero que você ensine pra gente, viu, Bruno? Além de fé, como viver bem com as cachoeiras
Bruno, além de tudo isso, ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E Bruno, ele tem um título, que é um título que é de muito respeito. Eu também tenho esse título um pouco, viu, Bruno? Que ele é mestre em corujás, sobrinhas e afilhados de forma religiosa. Eu também sou corujão da meu sobrinho e afilhado, ele é de sobrinho e afilhado ao mesmo tempo. Que maravilha, bom tê-lo aqui. Bruno, gente, tem uma característica incrível de Bruno. Bruno é uma pessoa que ele tem uma capacidade de falar sobre coisas complexas, tensas, difíceis, até duras, de forma leve. Eu vou contar para vocês, antes de passar a palavra para Bruno, como eu conheci. Através de uma live, na verdade foi uma série de lives do Movimento Infinito. E aí uma das lives foi a dele, que foi a live chamada Luto e Espiritualidade. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa live, procurem aí no YouTube, Bruno até pode dizer como encontrar isso, foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, assim, em termos de conteúdo. Não estou te puxando o seu saco porque eu sou nosso convidado não, viu, Bruno? Isso é fato. Foi meu amigo Chico que me apresentou, eu fiquei, assim, impressionado com aquele conteúdo. Devido às apresentações feitas, Bruno, seja bem-vindo, chegue, fique à vontade. Vamos começar com a pergunta clássica do Bora Conversar, que é: e aí, Bruno, o que é fé? O que é fé? Eu acho que um grande pecado fazer com a fé é ter um patrimônio de uma religião, seja a religião qual for. A fé não é posse de nenhuma religião. A fé para além de ser uma fé no transcendente, ela precisa passar pela fé no imanente. Em outras palavras, eu não acredito numa fé focada em Deus que deixe de lado as coisas dessa vida. Eu não acredito numa fé onde a gente olhe para o alto sem conseguir olhar os nossos semelhantes. Então, o que eu estou querendo te dizer é que não basta ter fé em Deus, é preciso ter fé na vida. E a fé, na verdade, eu acredito que é essa força motriz que impulsiona a gente a caminhar, mas eu acho que passa por uma seara muito mais desse mundo, muito mais humanizadora do que de uma seara de coisas do outro mundo. Quando a gente fala em fé, tendemos a projetar sempre no outro mundo, mas a fé fala desse mundo e desse mundo mesmo aqui. Ou seja, é Leonardo Boff que vai dizer, né, que todo mundo busca se aproximar e cada vez mais ser igual a Deus, mas Deus é aquele que se faz homem, né, que se humaniza, digamos assim. Então eu acredito que o desafio da fé é um desafio que precisa nos levar a ser mais humanos, a ser mais focados nos nossos semelhantes, né? Nossa, muito interessante. Bruno, eu não posso, eu tenho milhões de perguntas para fazer para você, várias pessoas mandaram perguntas, eu tenho alguma lista aqui, mas eu não posso deixar meus amigos tricolores de lado nesse momento e não perguntar a você, é possível ter fé no Bahia? Me diga aí, Bruno. Dá para ter fé no Bahia? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu sou cruzeirense. Então, assim, esse ano foi um ano de fé para mim, porque eu acredito na ressurreição. Boa, Bruno. E sonho com essa ressurreição no ano de 2021. Então, é possível ter fé no Bahia. Que maravilha! Mas, Bruno, aproveitando esse tema, futebol, né, e assim, várias outras coisas que são ligadas à paixão, é muito forte essa coisa da pessoa, por exemplo, e vou aproveitar para falar sobre superstição também, se a fé está conectada com superstição. Porque tem gente que só assiste ao jogo num local específico, ele acha na cabeça dele que se ele sair daquele lugar vai ter impacto. Isso, a superstição e a fé andam de mãos dadas? Ou como é isso? Como é que trata a superstição junto com a fé? Maurício, tem uma socióloga francesa chamada Danielle Egger-Lever, que ela diz o seguinte, que hoje nós vivemos um processo de bricolagem religiosa. Isso quer dizer que é muito raro hoje, ou na verdade não acontece, né,
muito raro acontecer, um indivíduo que tem uma religião e só segue aquela religião. Ou seja, aquela senhora que é católica apostólica romana e que não se utiliza de outros elementos espirituais. Então, a imagem é o seguinte: é aquela senhora que é católica, mas coloca o copo com água na hora do culto do R.R. Soares lá, para ele abençoar a água para ela poder beber. E quando o bicho está pegando, ela vai no terreiro de candomblé para também fazer as suas buscas e as suas orações. Em outras palavras, a nossa persona religiosa é uma bricolagem. Eu sou de origem protestante, mas sou encantado pelos elementos e símbolos católicos e praticante de meditação budista. Então, assim, quando a gente fala de elementos espirituais, transcendem os elementos religiosos, nos quais estão embutidos também essas questões supersticiosas ou da superstição. Da seguinte forma, Maurício: se esses elementos fazem para esse indivíduo, faça, cumpra, né? Se isso está fazendo bem para você ou se isso dá segurança cada vez maior para você. Eu me recordo os locais exatamente onde o Brasil perdeu a Copa, onde é que eu estava, né? E eu procuro evitar estar nesses locais. Se isso é superstição ou não, não sei. Mas vai assim, né? Vai que, né? Sei. Então tem muito. Já respondeu uma pessoa que perguntou se é possível ter fé sem ter religião. Então, é possível. Totalmente. Até porque a fé, o indivíduo pode depositar sua fé em elementos religiosos, mas a fé não é posse de uma religião. Sim. Entendi. Muito bom. E esse aí você já trouxe temas que a gente já pode ir navegar em várias coisas que muita gente falou. Tem uma outra coisa que muita gente pediu para perguntar para você, Bruno, dá para ter fé na humanidade? Eu responderia dizendo que a gente precisa. A gente precisa ter fé na humanidade. É interpretado de forma muito errônea, inclusive dentro do universo cristão, quando se fala de acreditar no sagrado e não acreditar no homem, não confiar no homem. E na verdade é uma interpretação equivocada, quando na verdade a intenção judaica, com os textos bíblicos específicos, é falar, olha, você não pode acreditar apenas em si mesmo, mas você tem que acreditar, confiar, né, fiar a outro, né? Esse é o sentido da palavra. Então eu acho que permita-me aqui falar de um local onde eu venho, Maurício, que é uma matriz cristã. Fique à vontade. Que é dito lá no texto que o seguinte: como você pode falar que ama um Deus a quem você não vê se você não ama o outro a quem você vê? Então, para mim, eu parafraseio para falar o seguinte: a gente transforma a fé em religiosidade quando eu transformo a fé numa relação com Deus, mas essa relação não me leva a acolher o semelhante. Eu uso, inclusive, essa relação para ferir quem está do meu lado. E aí, permita-me dizer, Maurício, o grande intermediário de Deus e a humanidade não é a religião, como ela às vezes se propõe, é a vida. Então, qualquer sistema religioso ou qualquer sistema de fé que vá contra a vida é um sistema que está equivocado, porque é preciso que se valorize a vida. Eu não posso utilizar os elementos de fé para poder agredir meus semelhantes, para poder ferir o outro, para poder ser intolerante, ser homofóbico, ser racista. Não é para isso que a fé serve. Então eu acredito que a fé precisa nos impulsionar, na verdade, para esse movimento cada vez mais humanizador, né, e cada vez mais simpático com a vida, né? Então, essa questão de quanto melhor eu trato e cuido das pessoas, mais fé eu tenho, mais ou menos isso? Conforme a minha crença, é mais ou menos isso? Uma vez, Leonardo Boff, Frei Leonardo Boff, estava numa mesa de debate lá na Alemanha, e do lado dele estava sentado um camarada chamado Dalai Lama.
Sabe quando você está próximo de alguém famoso e você fica caçando algum motivo para puxar assunto, né? Talvez ele Sei, falaria, sei, o sei. Bahia, né? O Bahia, minha Aí, porreta. vai o calor! É, o calor. E diz que no malo, o Leonardo disse para ele assim, Dalai Lama, qual é a melhor religião? E Dalai Lama respondeu a ele, a melhor religião é aquela que faz de você alguém melhor. Você concorda comigo que tem sistemas religiosos que tornam as pessoas seres humanos melhores, mas existem sistemas religiosos que tornam algumas pessoas, os mesmos sistemas, tornam algumas pessoas mais intolerantes, mais preconceituosas. Então, assim, literalmente o que eu quero te dizer é que eu não quero que todo mundo venha para a minha religião, mas eu quero que cada um se encontre em um sistema religioso ou não religioso que traga sentido e que faça dessa pessoa uma pessoa melhor. Eu ousaria te dizer, indo na sua pergunta diretamente, que assim, como se encontrou escrito nas paredes de Auschwitz, Deus está presente mesmo quando não invocado, a fé ela está presente mesmo quando ela não é nominada dessa forma, mesmo quando ela não é religiosa. E está presente nessas atitudes quando o indivíduo aprende a viver uma vida repleta de significados. Né? Muito interessante isso. Ó, tem alguns comentários aqui. Vanessa disse que ela viu num filme uma vez uma frase que dizia: a fé está no coração de quem crê, e não em templos de madeira ou pedra, no caso, fé cristã. Jason, que ele escreveu até, inclusive, que ele é considerado Jason Fé, porque ele tinha, né, o nome de usuário em umas redes sociais, Jason Fé. Toda vez que eu ouço a palavra fé, eu lembro dele. E ele falou que tem tatuado a palavra fé. Ele disse que acredita que a força da fé se manifesta através da coragem. Olha, interessante. E é preciso coragem para querer compreender a fé. E Adriana Cavalcante, psi Adriana Cavalcante, ela disse o seguinte: vejo religiões sendo tão tóxicas para alguns pacientes meus, no caso dela, tão castradoras, tão impiedosas, tão cruéis. E agora vamos entrar um pouco na polêmica, né? A religião, e aqui não é uma afirmação, então é uma pergunta. As religiões, elas têm essa questão de querer que as pessoas vão cada vez mais para elas, para terem mais seguidores, mais fiéis e tal. E esse caminho torna um ambiente de mais soberba e menos humildade, diferente do que deveria ser em tese, e eu não tenho muita propriedade, né, para falar de religiões, mas diferente do que em tese deveria ser, que os templos, e quando eu falo templos, não físicos, mas todos os locais que reúnem religiões, fala bem assim de forma macro, não deveriam ser ambientes de humildade, mais humildade e menos soberba, e esse caminho de trazer mais para si, de trazer fiéis, não tende à soberba? É uma pergunta, e aí eu queria que você, com seu maior conhecimento, trouxesse essa explicação. Sua pergunta é uma dissertação, cara. Eu diria da seguinte forma, vamos lá. Emily Durkheim, sociólogo, diz que desde as sociedades mais primitivas, o papel da religião era ligar as pessoas umas às outras e não a Deus. Ou seja, os indivíduos procuram um sistema religioso para se sentirem aceitos, para se sentirem pertencentes a algo. O religare, como uma forma de se religar a Deus, surge bem posteriormente. Mas o que levava as pessoas a sistemas religiosos era o fato de estarem juntas com outras pessoas, se sentirem aceitas. Em que nós transformamos isso? Transformamos numa relação apenas com o sagrado, que a gente pinta de acordo com a nossa vontade, um Deus que está na frente do espelho, ou seja, ele corresponde às coisas que eu acredito, porque eu pinto um sagrado dessa forma, e em nome desse sagrado, eu começo a destruir exatamente essas relações. Então, eu te diria que, assim, de forma bem profunda, os sistemas religiosos deveriam nos unir cada vez mais uns aos outros, independente das religiões.
E cada vez que a gente utiliza o sistema religioso para demonização do outro, porque eu não conheço as religiões de matriz afro, o que eu faço é demonizar essas religiões, né? Eu costumo dizer, inclusive, Maurício, que assim, muito do racismo que a gente vive hoje precisa ser, ou intolerância religiosa, precisa ser melhor nomeada. É um racismo religioso, sobretudo com as religiões de matriz afro, que, diga-se de passagem, nem possuem essa imagem do demônio, que é uma figura cristã. Então, basta a gente imaginar que em uma instituição ou num local público, ao invés de um crucifixo com Cristo pendurado, ou de um deus grego na porta de alguma cidade, um Apolo, né, um Zeus, tivesse a imagem de algum deus africano. A gente imagina o que isso causaria, né? A gente está falando de um racismo religioso com as religiões de matriz afro. Então, assim, muitas vezes essa ideia de que a minha religião é melhor leva a esse proselitismo religioso, onde a gente acha que é uma camisa que vai dar certo em todo mundo. Enquanto, na verdade, a gente precisa entender que indivíduos diferentes vão se adequar e se sentir melhor, encontrar sentido em sistemas religiosos diferentes. Entendi. Bruno, muito bom mesmo, ótimo suas palavras. O que é que você poderia trazer para as pessoas que têm fé, né? As pessoas que têm fé, que estão aqui acompanhando, que se interessam pelo tema, como é que você acha que seria uma pura de que a gente possa usar essa fé que a gente tem, que está presente todo o tempo, para que isso nos alimente? Porque a fé é um alimento, né, para as pessoas. Então, como é que a gente se alimenta mais disso, se alimenta disso? E aí eu queria que você já, na sequência, falasse sobre fé e ciência. Como é que a gente pode encontrar na ciência esses links com a fé? Mas eu queria essa palavra para as pessoas. Como se alimentar ainda mais da fé? Eu tenho tanta fé e eu quero me alimentar mais disso. O que é que você sugeriria? Sempre que eu observo essa questão da fé, ao meu ver, ela sempre nos impulsiona ao encontro. E esse encontro com a natureza, com o universo, mas também esse encontro com o outro. É interessante que na matriz cristã, Jesus chega a dizer: se você quer me servir, sirva ao outro. Se você quer me encontrar, me encontre no outro. Se você quer me visitar, me visite visitando o outro. Ou seja, e a gente vai exatamente para o caminho contrário. Num caminho de disputa e de briga com o outro. De se afastar, né? De se afastar. Então, eu não tenho dúvida que para a gente falar de uma questão de fé que transcende as questões religiosas, a gente precisa cada vez mais falar das nossas relações com os outros e a nossa relação com a natureza. Maurício, deixa eu te contar um negócio aqui. Eu dei aula um período numa comunidade religiosa, numa igreja aqui no Rio, num bairro muito rico. E eu ia lá toda quarta-feira dar aula em um curso que eles tinham de filosofia da religião. E teve uma cena que chamou minha atenção. Eu sempre chegava um pouco mais cedo, porque eu vinha do hospital para lá, onde eu trabalho, e eu sempre via, no final do dia, o zelador passando com 3, 4 passarinhos mortos na mão para jogar fora. E eu, depois de alguns dias vendo aquela cena, algumas semanas, eu chamei aquele zelador e perguntei por que daquela cena. Para a igreja ficar bonita, era uma área aberta, um bairro com área aberta, eles colocaram vidros, a igreja toda de vidro, e muito grande. Então ele falou que, por ser uma área de vegetação, uma área aberta, os pássaros vêm, batem no vidro
e morre cerca de 9 a 10 passarinhos por dia. Mas dane-se, né, cara? Não é gente, né? O que importa é que a igreja tá bonita, né? O que importa é que, assim, a nossa religião construiu um templo. Assim, tem natureza que está sendo prejudicada? Ah, cara, não importa, né? Porque o que importa é que o ar-condicionado está direitinho. É Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, que vai dizer que a gente está próximo de alcançar Marte e ainda não fizemos as pazes com a mãe natureza. Em outras palavras, a gente vive uma crise e uma briga constante com o nosso próprio planeta. Então, para mim, é impossível a gente falar de fé sem falar de afinarmos as nossas relações pessoais com os outros, mas também a nossa relação com a natureza. A gente precisa resolver esse assunto com a natureza. Entrando no tema da fé e da ciência que você trouxe, né? Eu trabalho na área hospitalar há quase 20 anos da minha vida em cuidados paliativos, com pacientes em cuidados paliativos. E como esse tema surge a todo instante. Como que, diante das impossibilidades da ciência, inclusive, a fé é importante para a vida poder continuar. Durante muito tempo, esse tema foi um tema proibido, inclusive, de ser tratado, e as pessoas não entendem que chega um estágio na vida onde as famílias têm apenas a fé. E se você tirar a fé das pessoas, você tirou tudo. Então, a gente precisa levar em consideração que a fé faz parte da vida. E se um indivíduo sempre utilizou a fé no lidar com a sua vida, na minha cabeça, é inadmissível não incluirmos a questão da fé num momento tão crucial da vida, ou seja, quando o indivíduo está lutando contra uma doença que está ameaçando a sua vida. Eu ia chegar nesse ponto exatamente agora, sobre essa questão dos cuidados paliativos, que você lida muito com isso. Antes tem um comentário preciso que Mel trouxe, que ela falou o seguinte: amar é resultado da fé. A fé vem sempre primeiro. Você já falou sobre isso. E uma outra coisa, como é então isso? Como é, Bruno, para você lidar com isso, com essa questão dos cuidados paliativos, fé versus sofrimento versus morte? E aí, muita gente, acredito que todo mundo, ou muita gente que está aqui nos assistindo, e que vai nos assistir também depois que não está ao vivo, já passou por uma experiência desse sofrimento, de acompanhar alguém, ou até a mesma própria pessoa passou por uma situação muito crítica, de acompanhar alguém, né, no fim, ou numa doença grave, e aí precisou de alguma coisa, e o que segurou foi a fé. Como é para você vivenciar tudo isso, e o que é que isso ensina para a gente? Me permita, inclusive, uma pergunta que eu li aqui para poder procurar te responder. Quando fique à vontade. Bruno, será que a fé na continuidade da vida não é uma negação da finitude? Acho que... Boa pergunta, de Mel. Sim. Talvez seria se a gente vê a finitude como um acidente de percurso na vida. Mas não é se enxergarmos a morte como algo constitutivo da vida. O que eu estou querendo dizer é, há pouco tempo, uma pessoa querida minha, de 96 anos, faleceu. E quando eu fui comunicar, eu falei, algumas pessoas falaram, faleceu, mas de quê? Né? Aí da tarde falaram, mas morreu porque viveu, assim, morreu porque viveu. Ou seja, houve um tempo na história onde a morte era uma consequência da vida. O empreendimento tecnológico aliado à área da saúde transforma a morte como um acidente de percurso. A pergunta diante da morte sempre é, mas morreu de quê? Em outras palavras, tem que ter um elemento para causar a morte. Mas espera aí, se não tivesse elemento, a gente seria eterno?
Esse Caramba, eu questionamento nunca pensei precisa nisso. nos fazer situar de maneira correta a morte como elemento constitutivo da vida. A morte não é um acidente de percurso. A morte, ela escancara a nossa transitoriedade, mostra que cada um de nós vive aqui em trânsito. A fé nesse sentido e o lugar da fé, Maurício, a fé não é um lugar onde se... A fé não é um porto seguro. A fé é um remo no oceano da vida. A fé é o que nos ajuda sempre a dar um próximo. Então ela não é um oásis onde a gente chega e lá, nesse lugar não há problema, não há dores. A fé é um elemento propulsor que nos ajuda a caminhar a cada dia. Tudo que tem. Uma vez eu li em algum lugar, falando assim: só morre o que tem vida. Então, para ser vida, tem que morrer. E eu fiquei muito pensando nisso. Falei, caramba, não, peraí. Não. Aí, quer dizer, a característica, pressuposto de que vive é o que morre. E não o contrário. Então, eu queria aproveitar que você falou sobre isso, a gente está falando sobre morte. E qual é a relação que a morte, ou desculpa, que a fé tem com a esperança? Porque a gente está falando de morte, de sofrimento, e as pessoas vivem ou viveram isso. E a esperança? Qual é essa relação? E aí, aproveitando já para uma outra pergunta, a pergunta que foi feita para mim no Instagram anteriormente por Mari Calazans, ela falou o seguinte: é pergunta clássica, a fé move montanhas? Aí eu já vou embalar e você responde tudo. Você já viveu nessa sua luta diária com essas situações de sofrimento? Você já experimentou algo que você vivenciasse a fé movimentando montanhas, vamos dizer assim, com as pessoas, que você pode trazer para a gente, e até como se fosse um alento para as pessoas que estão também ouvindo? Homer Simpson diz: a fé remove montanhas, dinamite então nem se fala. Primeiro, deixa eu pegar o gancho da esperança, Maurício, para dizer o seguinte: eu gosto muito quando o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, nos convida a ver a esperança como um verbo. Para ele, esperança é esperançar. Esperançar. Se a gente vê a esperança não é espera, não é algo passivo, não é uma espera passiva diante dos acontecimentos da vida, diante das intempéries da existência, não. É um verbo que nos ajuda a atravessar os vales da sombra da morte ou lugares mais sombrios que a gente possa passar. Talvez, se Paulo Freire fosse aplicado nas nossas vidas, a gente viveria de maneira melhor do verbo esperançar. Maurício, eu esperanço, tu esperança, ele esperança. Nós esperançaríamos quando vós esperançardes, se eles esperançaram. Esperançando, esperançado, felizes são aqueles que esperançam. Eu acho que a esperança é algo que a gente precisa para poder viver e a gente precisa transformar ela num verbo. Sempre vê-la como uma ação e não uma atitude passiva, não algo passivo. A fé remove montanhas? Hoje eu tive um paciente que me marcou muito, assim, hoje especificamente. Quando no diálogo com ele solta para mim assim: eu tenho sido repreendido pela minha esposa porque eu estou conversando com ela sobre a fé, sobre a morte. E ela me repreende falando para eu não falar sobre morte porque isso chama. E ele fala então:
não acredito que a gente avalia um livro pela quantidade de páginas dele, mas pelo conteúdo. Eu não sei quanto tempo eu tenho para viver, mas eu só espero viver bem. E eu perguntei para ele no final, o que você espera nesse momento? E ele me respondeu, apenas espero viver. Eu espero viver. Eu acho que talvez uma grande questão nossa, Maurício, é que a gente projetou a fé num lugar extraordinário e tirou a fé do lugar da simplicidade. Quando eu estou onde eu trabalho, a maioria das pessoas já questiona, mas você já viu milagre acontecer lá? E eu respondo, eu vejo todo dia, mas a gente tem que sentar para conversar sobre o que é um milagre. Exatamente porque, na cabeça de muitos, o tumor desaparecer do nada, mas eu vejo o milagre de outras formas. Assim, se me permite contar uma história, que quem já me ouviu, já ouviu contar essa história em algum lugar, porque eu conto ela muito. Uma das coisas que a gente mais gosta lá no Inca, né? Tem festa, a gente se sente muito vivo. Então, a gente tem um calendário lá, Maurício. E toda data especial que é comemorado no ano inteiro, a gente costuma fazer festa. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, rebaixamento do Vasco da Gama. Todas essas datas assim a gente costuma comemorar muito, né? Essas datas que acontecem todo ano. E a gente teve uma festa lá, junina, e eu lembro que eu cheguei atrasado na festa, uma fisioterapeuta louca da cabeça, me puxou para dançar forró com ela. Eu falei, eu não vou dançar forró com ninguém. E aí as pacientes todas gritando, dança, dança. E eu doido para me ver livre daquela situação, porque eu não sei dançar forró, porque na minha infância falaram que era pecado, eu acreditei. E eu não aprendi a dançar, eu não consigo movimentar muito. E para me ver livre daquela situação com ela puxando meu braço, eu estiquei o braço e juntei ao primeiro que estava do meu lado e uni ao braço dela. Era um paciente que topou dançar com ela. Ele não dançou, ele deu um show. Ele arrebentou. E depois que ele terminou o seu show particular, todo mundo em pé aplaudindo, ele caiu no choro. E eu perguntei, seu fulano, o que está acontecendo? Ele só chorava. Eu peguei ele, levei até minha sala e perguntei se ele queria conversar. E ele disse assim, sabe, Bruno, eu nunca dei muita moral para Deus, não. Mas hoje, quando eu acordei... Nossa. E eu falei com ele o seguinte, Deus, eu sei que eu vou morrer. Eu sinto e eu sei que eu vou morrer. E já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para o Senhor. Eu sou lá da Paraíba e a maior alegria da minha vida sempre foi dançar forró. Eu queria dançar o último forró da minha vida. E eu não imaginava que no hospital onde eu estou internado hoje, eu ia achar um forrozinho para eu dançar. E eu comecei a conversar com ele sobre como que aquele momento fez sentido para ele. E ele disse que foi tão bom orar de manhã que novo. Mas disse para mim assim, Bruno, eu nunca fui religioso, então eu não sei nem para que Deus eu orei. Tem mais de um Deus? Como é que eu faço? Como é que eu chamo ele? Vamos chamar ele do Deus do forró. O Deus que chama a gente para dançar com ele. E ele fez uma oração que eu vou conseguir reproduzir, mas que dizia de uma forma simples e sotaque nordestino. Se o senhor fez isso para dizer que me ama, eu entendi. E eu me sinto melhor por isso. E ele orou e ele morreu no dia seguinte. Não. A fé não está presente só quando o tumor some ou quando a pessoa sai de alta. A fé está presente quando a pessoa deposita num Deus sagrado no universo, em algo que ela nem sabia nomear.
uma esperança que ela vê ser realizada naquele momento, que traz satisfação de vida nos últimos dias da sua vida. Muito interessante. Ó, Bruno, deixa eu ler alguns comentários aqui. Ana Judite disse que a fé ajuda ela a crer no que não é visível. Eu vou perguntar sobre isso. Marília, que tem como maior característica da vida dela ser apenas mãe do meu afilhado, minha irmã, ela diz o seguinte: quando ele diz, fazendo exemplo do remo, que você falou, que a fé é o remo e não o oásis, fala muito sobre esperança, que você já falou muito bem aí, visto que o remo ajuda o barco a se mover. Maria Calazans fala sobre a questão da superioridade, né, que as pessoas se colocam acima da natureza, fazendo um link com o que você falou anteriormente. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: a fé ajuda as pessoas a serem mais felizes? Tem um texto que eu uso muito nas minhas aulas, chamado Pequeno Diário de um Doente Terminal, onde o doente, o paciente fala, né, sobre a sua experiência no final da vida, e ele diz assim, ele diz que está escrevendo um diário, as páginas escritas, que deixará ao seu médico Ademar, o qual se classificar de amigo, é o seguinte: conseguir finalmente a separação completa e perfeita entre dois sofrimentos. Está doendo muito nesse momento. E no passado, foram incontáveis as dores, as grandes e pequenas dores do corpo e da alma, cuja lembrança, por sua vez, também dói. Mas eu nada mais sofro. Da dor, meu caro Ademar, não há vivente que escapa. Do sofrimento, agora compreendo, é diferente. Eu, como moribundo, eu sou suspeito para afirmar qualquer coisa. A suspeição é lamentável, porque seria bom que pudessem acreditar em mim. Aí tem um momento que ele diz assim: Maurício, estou em paz, numa enorme paz que ousarei chamar de felicidade. Uma felicidade de pouca duração devido às circunstâncias, mas intensa o suficiente para compensar todos os trancos e barrancos com que a ela cheguei. Terminal. É, muito bom. Eu Ô, acho Bruno, que a gente outra nunca coisa aqui, ó, muitas pessoas falaram quando eu abri. Não, desculpe, vai concluir. Eu acho que a gente nunca é, a gente sempre está. E eu só para dizer o seguinte: a fé, ela é um gatilho para tantas outras coisas na nossa vida. E talvez melhorando a minha frase, a fé pode ser um gatilho para muita coisa na nossa vida. A fé pode ser um gatilho para uma paz dentro da gente, para uma alegria, para uma felicidade, sim. A fé, talvez é um tema para a gente poder discutir, né, disso. A fé como gatilho para sentimentos e para a vida, assim, para elementos diante da vida. Entendi. Bruno, uma coisa que eu estava falando é que muitas pessoas se perguntaram também: é possível materializar a fé ou é algo só subjetivo? E aí já outra pergunta: tem limite para a fé? Eu acho que a materialização da fé, Maurício, é exatamente aquilo que eu descrevi como fé. Porque a fé é materializada através de um abraço. A fé é materializada através da palavra ou do contato com a natureza. A fé pode ser materializada através da confiança no outro, em Deus e em si também, que me impulsiona diante de situações difíceis, acreditar em mim e dar passos importantes. Porque a gente sempre está ansioso e preocupado com o passo que a gente vai ter que dar lá no final do ano e esquece de dar os primeiros passos hoje. Então eu acho que a encarnação da fé, a materialização da fé, diz respeito às pequenas atitudes que a gente tem que tomar hoje, com a gente mesmo, com os outros e com o universo. A outra questão que você levantou, desculpa? Se tem limite. Ah, sim. Eu acho que não é questão de ter limite, mas a fé não pode ser absolutizada.
O que eu estou querendo dizer é, eu não posso pegar a forma como eu lido com a minha fé e os elementos que trazem sentido para a minha fé e dizer que isso se aplica a todos os seres humanos. Ou seja, cada indivíduo vai ter gatilhos diferentes para poder acessar essa dimensão. Então eu não posso, por exemplo, absolutizar, universalizar e dizer, para se falar de fé, você tem que ser de uma religião específica. Para se falar de fé, você tem que acessar por uma dimensão específica. Eu acho que a não limitação da fé é respeitar a singularidade de cada um, né? Entendi. Ó, alguns comentários aqui muito interessantes, falando sobre nosso momento aqui dessa conversa. Simone falou que é muito, muito forte a história de fé, me emocionei, está emocionante mesmo, Simone, concordo. Flávia Karina disse o seguinte: eu comecei a acreditar e descobri a cada dia a minha fé. A fé me ajudou a transmutar. Márcia Diniz, muito boa essa definição da fé materializada no outro, eu também achei. Muito boa mesmo. É um gatilho para outros sentimentos. Silvio falou, a fé nos movimenta, fortalece. Eu vou chorar. Pode chorar, pode chorar. Bruno, falar de fé ajuda, a gente se sente melhor, né? Falando de algo que nos dá suporte. Mesmo que a gente automaticamente não esteja associando isso a algo sobrenatural. Porque eu particularmente, eu vou trazer, né, nesse final a questão de particular. Eu acredito, eu tenho a crença de que a gente pode pensar, por exemplo, em coisas que a gente quer que aconteça, que gostaria que acontecesse, e não necessariamente isso ligado ao sobrenatural. E sim ligado assim, pô, eu quero melhorar, por exemplo. Quando alguém está doente, eu falo assim, ó, eu torço que as coisas melhorem para você, que as coisas se deem bem para você, que você tenha sucesso, que você melhore, que a ciência possa te ajudar. Então, é possível, eu entendo, eu acredito, que dá para a gente construir um caminho de fé, não necessariamente ligado com o sobrenatural, na acepção da palavra mesmo, né? Sobrenatural. Não necessariamente algo que está além do que a gente tem aqui, mas acreditar que alguém pode te ajudar, que uma palavra pode ajudar. É difícil, um momento de dor, um abraço, uma palavra, não é sobrenatural, né? O perdão, por exemplo, que eu considero que perdão é algo muito humano, essas coisas todas humanas, a gente seguindo essas coisas humanas, a gente tem fé também, né? Tem muita coisa que sai desse comentário seu, Maurício. A primeira que eu quero destacar, assim, como eu falei no início, é uma tendência nossa de tentar transcender essa questão da fé sem perceber que ela está no imanente, que ela está exatamente nesses elementos simples e corriqueiros da vida. Em outras palavras, minha mãe, né, maninha, para demonstrar amor para mim, ela nunca precisou contratar um avião para passar na frente, né, dizendo, Bruno, eu te amo. Foi através do gesto simples e do cuidado. Queria, assim, a gente tentou transformar a fé nessa transcendência quando ela realmente está nessa dimensão mais... Ela está nessa dimensão do perdão, ela está nessa dimensão da gratidão, né? Qual foi a última vez que a gente foi grato a alguém ou demonstrou essa nossa gratidão? Qual foi a última vez que a gente dispensou a palavra de amor a alguém ou lembrou alguém que esse alguém é amado, né? Eu estava triste, tristinho, mas sem graça, que a top moda é uma magrela da passarela. Eu estava sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Eu estava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama. Por isso hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores pro delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Eu acho que Zé Cabaleiro conseguiu exatamente colocar essa descrição nessa canção, essa dimensão, né?
do que uma palavra de amor de alguém do outro lado do mundo, seja do Aracaju ou do Alabama, é capaz de fazer com o nosso dia, é capaz de arrancar um sorriso da gente. Eu acho que o mundo seria um lugar bem melhor, Maurício, se a gente aprendesse a materializar a nossa fé mais nisso, sabe? Materializar a nossa fé mais nessas pequenas ações do dia a dia. Permitam-me aqui, eu não quero ser polêmico, a gente está bem leve, né? Assim, mas deixa eu dizer de forma, não entendam aquilo que eu não quero dizer, mas assim, eu acho que o nosso mundo já está cheio de orações, cara. Eu acho que a gente precisa transformar essas nossas orações em mais ações, sabe? Eu acho que para além de a gente só orar pela seca, por exemplo, se nós pudéssemos nos unir e falar, olha, mas tem coisas que são possíveis da gente fazer, da gente lutar, da gente buscar, eu acho que a gente poderia alcançar muito mais coisas. Eu acho que a gente precisa materializar essa fé no sentido de transformar em algo que seja capaz de fazer no dia a dia, né? E só para poder caminhar assim, né? Uma vez eu estava num lugar feio para chamado Praia de Saquarema, litoral do Rio. É a capital nacional do surf, quem não conhece. É uma praia lindíssima. E sentado como bom nerd que sou, livro. Mas chamou crianças que brincavam na beira do mar de construir castelo de areia. E eu fiquei maravilhado com aquela cena, aqueles dois pequenos mestres de obra, arquitetos, né, engenheiros ali, construindo castelo de areia. E eu com um olho no livro e outro olho neles. E de repente, 30 minutos construindo, veio uma onda e levou tudo. E eu fiquei esperando a reação óbvia. Maurício, qual a reação óbvia quando os nossos castelos de areia desabam? Pelo menos a minha, choro e colo de mãe. Mas para minha surpresa, o garotinho que estava agachado levantou o rosto e olhou para a garotinha, e os dois saíram de mãos dadas, pulando e brincando como se nada tivesse acontecido. Foi a hora de fechar o livro e abrir meu computador para registrar uma lição que dois pequenos anônimos me deram naquele dia. Tudo que a gente constrói nessa vida, Chico, Maurício, estou lendo Chico aqui, tudo que a gente constrói nessa vida, Maurício, é castelo que um dia as ondas vão vir e derrubar. E só é capaz de sorrir no final aquele que tem alguém do lado para dar as mãos. Porque quando ao longo da nossa vida a gente consegue conservar e trazer pessoas do nosso lado para dar as mãos, a gente consegue sorrir mesmo diante de todos os nossos castelos desabados, mesmo diante dos escombros de projetos que um dia a gente teve e hoje não passa de um amontoado de escombro. A gente consegue sorrir só porque a gente tem alguém do lado para dar as mãos. Quem sabe a gente não poderia sair dessa ação pessoal para cada um de nós, de praticar a fé que a gente tem, talvez hoje ainda, com um WhatsApp inesperado, com um perdão que está guardado na gaveta, que segundo Hannah Arendt, o perdão que nos livra da irreversibilidade do passado, com uma palavra de gratidão, com expressão que está tão ao nosso alcance, como diz, milagres acontecem quando a gente vai à luta. Bruno, esse missão, né, que você deixou pra gente, nossa, foi emocionante, né? Então eu sugiro para todo mundo que agora ao vivo, assim que finalizar, daqui a uns 5 minutos, de alguma forma contemple a fé passando isso para alguém, né? Um WhatsApp, uma ligação e tal. E também quem estiver vendo depois esse vídeo, nesse momento que isso toque, né? Como está tocando aqui. Você falou, pois eu vou fechar para depois passar a palavra para você fechar. Você falou de mãe, e aí falar de mãe, né, mexe com muita gente. Por exemplo, você falou da importância do cara. Minha mãe está sempre assistindo as minhas lives. Ela está aqui, inclusive. Minha mãe é muito religiosa. E ela tem, e minha avó também, minha avó, ela foi com fé, Bruno, até o final da vida, que foi algo recente, o final da vida da minha avó. Foi muito emocionante também. Mas
acompanhei muito isso e eu senti que aquilo era um caminho que eu estava vivendo a fé a cada segundo. Eu vivenciei isso na situação da minha avó. E eu vivencio isso quando minha mãe também traz essa questão da religiosidade. Minha avó falava essa questão de a importância de ser um bom filho ou uma boa filha. Ou seja, traduzindo a fé que ela tinha toda, tão grande, no cristianismo que ela vivia, no amor que ela tinha para todo mundo. E o que era importante amar, e isso era o exercício da fé. Então, realmente, viver isso, para mim, foi muito gratificante e muito forte mesmo, efetivo. Gente, eu quero agradecer, estamos finalizando, chegando próximo do final, eu vou deixar um tempinho para poder Bruno entender ainda mais com suas palavras. Eu quero dizer o seguinte, agradecer mais uma vez a essa grande presença das pessoas aqui. Não tenho palavras para agradecer a você, Bruno, do que você trouxe. Lembrar a atenção, nossos 2 próximos temas, nós falaremos sobre ansiedade, no dia 18 de fevereiro, mais conhecido como quinta-feira que vem, e falaremos no dia 25 de fevereiro, numa live no YouTube, a mega live do YouTube, sobre luxúria. Ó, que caminho legal, né? Fé, ansiedade e luxúria. Convido todas e todos que estão aqui para seguirem o nosso canal, por favor. Nos ajudem, vai fazer com que vocês vejam as informações, tanto no Instagram quanto no YouTube, ativar o sininho de notificações, compartilhar com os amigos, é um projeto que a gente faz com muito carinho para todo mundo. E, como não poderia deixar, agradecer, Bruno, assim, para mim, particularmente, pessoalmente, é um grande dia falar com você. Ouvir você, para mim, é um grande dia marcado ali no calendário dos grandes dias da minha vida, ter por esse momento. E falar de fé, que de forma tão intensa como você está trazendo, e algo que é tão diferente para mim, para a minha realidade, é um grande dia. Então eu quero agradecer em meu nome e também agradecer em nome do Bora Conversar pelas suas palavras, pela sua presença, pela sua participação, pelo rico conteúdo. E quero dizer agora, Bruno, por favor, que você encha o nosso coração, como você fala tão bem, trazendo tão conteúdo tão bonito, assim, ó. Nos incentive, como até as pessoas falam, nos incentive todos, nos incentive a todas a fé. E algo sobre fé aí para a gente fechar essa nossa live, mais ou menos os 2 minutos que você tem aí antes que interrompa. Obrigado. Maurício, obrigado você. Você falou para me sentir em casa e senti. Estou aqui jogado no sofá da minha casa e batendo um papo como se eu estivesse sentado numa mesa tomando café com você. Você também ao Chico pelo convite e agradecer ao Bora pela oportunidade de estar aqui. Para encerrar, só citar, na verdade, a gente ainda está no início de 2021, né? Um ano de muitas incertezas para a gente e que a gente precisa ter fé para poder caminhar. O Oswaldo Montenegro tem um poema que eu gosto muito chamado Metade, que eu queria citar apenas a primeira estrofe dele, quando ele diz assim: que a força do medo não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos nem a boca, porque metade de mim é o que grito e outra metade é silêncio. O brilhante Oswaldo Montenegro não nega nem o medo, nem a força que o medo tem. Mas ele fala que a força desse medo não impeça a gente de caminhar. 2021 traz muitas inseguranças para a gente e um coração calejado do que a gente viveu em 2020. Mas eu só queria desejar que a gente pudesse viver, porque a fé não costuma falhar, e que essa fé impulsione a gente para olhar para isso e que esse medo não impeça a gente de dar o próximo passo, de caminhar. E talvez transformar essa fé e se materializa através do contato com o outro, através das coisas simples da vida, porque no final é isso que fica. Então, obrigado, gente. Obrigado. E me encontrem aí nas redes sociais. É um prazer bater um papo com vocês. Obrigado a você, gente. Sigam esse conteúdo maravilhoso que o Bruno fez pra gente. Até a próxima. Nos vemos. Nos vemos. Com fé nos vemos.